feminicídios, as pessoas estão em guerra por conta de xenofobia, as pessoas estão em guerra porque elas sempre estiveram em guerra. Oi pessoal, bem-vindo para mais um vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Verônica, mas você pode me chamar de V, e esse aqui é o nosso canal. No outro vídeo eu falei um pouco sobre reencarnação. Nesse vídeo eu quero dar uma posterioridade nesse assunto, mas nós vamos pegar daí alguns assuntos mais atuais. Eu sei que provavelmente vocês já devem ter dado, vamos dizer assim, conta da quantidade de pessoas ignorantes que nós temos no mundo de hoje. A quantidade de pessoas que vivem em guerra. Porque eu sei que muitas pessoas devem achar que guerra é somente quando pessoas estão armadas e começam a brigar por alguma coisa. E se a gente for pensar bem, não é de agora que o mundo vive em guerra, né? Parece que o ego do ser humano é uma coisa tão desproporcional que ninguém consegue viver consigo próprio, conquistando as próprias coisas. É sempre de olho naquilo que parece ser melhor e que na verdade muitas vezes, ou na maioria delas, nem é. Nós vamos longe, né? Temos Nero, temos o próprio Hitler, até o Bolsonaro, né? De certa forma. Temos diversas pessoas que parecem não ter consciência da necessidade de se respeitar o outro. E eu ainda não consigo entender do porquê, depois de tanta coisa que a gente já viveu, épocas de crise, que o povo fala assim, o Brasil está em crise. Desde que eu nasci em 84, que eu vejo o meu país em crise. Então, para mim, não é nenhuma surpresa, né? É sempre colocando a salvação disso tudo na mão de uma pessoa que seria um presidente, quando na verdade essa consciência tem que ser de cada um. Nesse momento eu vejo pelos jornais, as pessoas estão em guerra por conta de racismo, as pessoas estão em guerra por conta de feminicídios, as pessoas estão em guerra por conta de xenofobia, as pessoas estão em guerra porque elas sempre estiveram em guerra. Parece que não se consegue chegar em um denominador comum sem que exista, de alguma forma, a afronta de uma pessoa à outra. O respeito parece que não é uma coisa que as pessoas tenham como parte fundamental. São homens que não aceitam que suas mulheres não querem mais um compromisso com eles, que seus ideais não são mais em comum, não compartilham disso um com o outro. São pessoas que acreditam que por conta da sua cor de pele, elas são melhores ou piores do que alguém, no caso são melhores, né? São superiores. São outras achando que por conta da sua condição financeira, elas podem simplesmente passar por cima uns dos outros. E onde eu quero chegar nisso tudo? A conversa passada foi sobre reencarnação, não é? Então, hoje eu estou Verônica. Eu já posso ter estado João, Vinícius, Camila, vamos dizer, a rainha do café, ou um tremendo perrapado. Isso vai de acordo com a nossa necessidade espiritual. Uma hora nós experimentamos a riqueza, outras horas a pobreza. Eu tenho um caso que eu não me recordo o nome de quem é essa pessoa. Ela também teve, no caso, uma regressão, mas essa regressão foi, vamos dizer assim, dentro de uma clínica, com todo o aparato necessário para se fazer uma regressão. E nessa regressão essa pessoa estava simplesmente muito perturbada
por conta de alguns obsessores que não paravam de ir em cima dessa pessoa. E nesse caso, essa pessoa não era nem uma pessoa muito rica, mas era uma pessoa mediana ali, de cor negra. E um grande detalhe que essa pessoa era negra e sofria muito com o racismo. Sofria bastante com a represária de pessoas que se julgavam no direito de julgar aquele homem por conta da sua cor de pele. Descobriu-se que isso foi uma coisa já combinada no plano espiritual, que esse homem seria um homem negro, porque ele sofreria na pele tudo aquilo o que ele havia causado em sua vida anterior. As pessoas têm vamos dizer, uma mente muito imediatista, né? Do porquê que eu estou sofrendo, do porquê que acontece isso comigo. Gente, eu não vou longe, nós já tivemos diversas vidas. O próprio Allan Kardec, que era, né, uma pessoa de certa forma, não digo ateia, mas alguém que não acreditava nessas coisas. Ele só era estilo São Tomé, né? Só acreditava vendo. E ele foi quem, por isso que ele é o pai do espiritismo, foi quem fez de tudo para provar isso cientificamente com auxílio dos médiuns. O Allan Kardec, ele nasceu de certa forma para que ele pudesse auxiliar não só nós, né, as pessoas normais que andam por aí, como principalmente auxiliar os médiuns e os espíritos, porque muitas vezes muitos desses espíritos não entendiam que estavam mortos e acabavam por perturbar pessoas, e os médiuns achavam que estavam sendo atacadas por seres demoníacos e não entendiam que elas tinham ali o seu lado aqui e o seu lado lá. E já desmistificando um assunto que muitas pessoas acham que médiuns são seres especiais, na verdade, geralmente só tem o encargo de médium pessoas com débitos muito altos do lado de lá. Aliás, enquanto reencarnaram aqui na Terra, não foram pessoas assim tão bacaninhas, salvo alguns espíritos como Chico Xavier, que não significa que não tenha feito nada de errado, ele apenas evoluiu mais do que outras pessoas, né? Bem, e por que eu resolvi citar tudo isso? Porque as condições humanas que nós vivemos hoje, de sempre alguém tentando ser melhor que alguém criando caso, criando guerra, se dizendo senhor da vida de outra pessoa, vamos dizer, tirando vidas. Eu não vou longe, hoje eu estava assistindo um jornal, eu fiquei absurdada com a quantidade de pessoas que haviam falecido porque outras pessoas simplesmente decidiram isso. Quem quis isso? O próprio Deus? Não. Uma pessoa como eu, como você. Porque, ao contrário, a gente fica pasmo, né? Mas nós não sabemos qual que foi a nossa conduta numa vida anterior. Como que nós nos portávamos. E se hoje a gente consegue ficar pasmo, ficar infeliz, se sentir triste, ou até mesmo injuriado com esse tipo de reação, que bom. Significa que você evoluiu um pontinho nessa escala espiritual. E essa questão da evolução, eu acho ela meio difícil de acontecer agora. Porque mesmo que a gente veja, não são poucas pessoas, são várias ligadas à espiritualidade, não importa a denominação, se espírita, se evangélico, católico, o número de pessoas boas é muito maior do que o número de pessoas ruins. Mas ainda assim, essas pessoas, elas são, vamos dizer, elas viram midiáticas, né? Elas param na sua TV, elas param dentro da sua casa. Então, o que eu posso dizer para você? Primeiro, o respeito, né? O amar o próximo como a ti mesmo.
essa já é a forma de Deus dizer, diga não ao preconceito, né? Você precisa respeitar o coleguinha e amar a Deus acima de todas as coisas. O que seria isso? Você precisa amar a Deus acima de você. E para amar a Deus por cima de você, você precisa respeitar as coisas de Deus. Respeitar a natureza, respeitar o seu próximo, respeitar a diferença. Como que seria horrível se nós todos fôssemos iguais. Eu acho que não ia ter graça esse mundo. Ia ser uma coisa extremamente chata. Acho que as pessoas iam começar a pecar realmente para ser diferente, né? Então, é nessa questão que eu quero bater para você. Ninguém aqui é vítima. Em algum momento da vida nós fomos os algozes, fomos nós que fizemos mal. Então, quando você vir alguém fazer mal, você pode tentar tirar essa pessoa desse caminho. Você pode aconselhar essa pessoa. Mas aconselhe bem. Não aconselhe a se vingar. Aconselhe a pessoa a pensar que esse comportamento poderia ser o seu. Tá entendendo? Pagar o mal com o mal não leva ninguém a nada. Só vai criando ali essa rede, essa teia de promiscuidade, de maledicência, de maldade. Não somos santos. Acho que precisamos pelo menos de umas 4, 5 encarnações para ver se dá para finalmente dar uma proteirada nisso aí, dá para dar uma avançada nesse mundo. Essa própria pandemia, esse coronavírus, veio para esse encargo de consciência, porque nós simplesmente não nos toleramos. Você pensa que você nasce no meio de uma família, não é sem sentido, isso é tudo combinado, desde o plano espiritual até a sua chegada na Terra. Essas pessoas que estão aí perto de você, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, seu tio, seu avô, todas essas pessoas têm ligações kármicas com você. E karma não significa uma coisa ruim, apenas. Pode ser dos dois lados. E eu não vou nem alongar mais esse vídeo. Eu só queria deixar esse esclarecimento, pelo menos na área espiritual, porque eu acho que já tem muito manifestante por aí. Eu não sou ativista, eu acho que o ativismo, quando ele é feito de forma errada, de forma violenta, ele deixa de ser ativismo, ele vira baderna, que é o que eu tô vendo. Então, pensa bem como é que eu vou pensar nisso, como que eu posso fazer a minha diferença, qual que é a finalidade da minha vida. Então pensa qual que é a finalidade da sua também. Veja se realmente é isso que você quer para o futuro, não só seu, mas para o futuro dos seus filhos. Crianças que crescem vendo o pai que não sabe como tratar a sua mãe. Crianças que crescem vendo pessoas achando que tem direito sobre isso ou aquilo por conta de cor de pele, ou por questão financeira, ou simplesmente porque não foi com a cara da pessoa, né? Temos aí tanta forma de violência banal que é o cúmulo. Então eu vou ficando por aqui. Esse vídeo foi uma proposta do próprio YouTube, que eu amei, amei fazer. O YouTube mandou algumas mensagens para alguns youtubers perguntando se gostariam de fazer um vídeo a respeito do racismo. E eu acho que o racismo não é só a questão da cor, né? Ele é de diversas formas. Então tá aqui o meu recado. Se você gostou, se inscreve aqui no canal. Eu tenho o meu Instagram, que é um Instagram diferente daquilo que eu posto aqui, que é um Instagram ligado às artes. Se você quiser, você também pode me seguir por lá. E se inscreve no canal, deixa aquele joinha e deixa aqui embaixo no comentário o que você acha desse parecer.
Um beijo, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau.